Bom, pessoal, a segunda parte da aula diz respeito às referências da ABNT NBR 623 de 2018. Ela foi atualizada em 2018, ela era do ano de 2002, né, com algumas atualizações aí. A minha ideia com vocês aqui é passar alguns aspectos referente à própria norma de referências, a 623. Como a própria norma fala, é um conjunto padronizado de elementos descritivos, né, retirados de um documento que permite a sua identificação. Na real, são a relação completa, né, do que foi utilizado lá no seu corpo de texto, né, lá nas suas citações. Então, se você citou, logicamente que você precisa referenciar. Na lista de referência, só devem ser apresentados documentos que foram, de fato, consultados e citados no seu texto. Muito importante isso. Aqui eu tenho um exemplo, né, de uma lista de referências que está ao final. É importante notar que essa lista de referência ela tem algumas características interessantes, algumas características importantes aí. E aqui eu tenho uma lista de referência daquele padrão de citação que eu havia falado para vocês, citação numérico da ABNT, que em cada final de página você precisa fazer essa listagem aqui. Torna-se um pouco complexo e complicado para você fazer isso à mão. Logicamente que se você utilizar softwares como Mendeley, você tem uma robustez, uma facilidade, uma automatização para você fazer isso. Os iniciantes, né, vai ter de fato muita dificuldade para isso. Portanto, nós não utilizamos muito esse sistema, e utilizamos sim o sistema de listas ao final do trabalho, né? E essas listas, elas têm algumas características que são importantes. Primeiro é o tamanho da letra, sempre tamanho 12, espaçamento simples, né? Você vai utilizar o mesmo padrão de letras. Se você foi iniciando lá com Arial, vai ser Arial aqui também, com Times, aqui também vai ser Times. O alinhamento é à esquerda, tá? Não é justificado, tem muita gente que coloca justificado, não é justificado, é alinhado à esquerda. E entre uma referência e outra referência, você precisa colocar uma linha em branco, né? Como se fosse um Enter aí. Lembrando que tem que estar disposto em ordem alfabética. Importante diferenciar também o que é referência do que é bibliografia. Referência bibliográfica, ou apenas referência, né, o conjunto padronizado desses elementos, como eu havia falado para vocês, que foi de fato consultado e necessariamente citado por vocês na elaboração do texto. Já a bibliografia é uma lista de documentos lidos, mas que não foram citados no corpo do seu texto. Serve mais como uma lista à parte, né, de obras complementares que você pode deixar para quem está lendo o seu trabalho para se aprofundar mais dentro daquele assunto que você está construindo o seu texto. Nos elementos de uma referência, nós temos dois tipos, os elementos essenciais e os elementos complementares. Os elementos essenciais são as informações básicas, fundamentais, que permitem a identificação daquele documento, daquela obra completa. Já os complementares, eles vêm justamente para acrescentar elementos que podem dar maior riqueza de informações, né, como o DOI, como ISBN, ISSN, entre outros aí que você pode colocar de forma complementar. Eu vou listar alguns aqui, porque a norma é muito grande, né? A norma tem mais de 70 páginas, né? Então eu vou listar o que é mais comum da gente encontrar em trabalhos acadêmicos, em trabalhos científicos, né, que utilizam o padrão da ABNT. Artigos de site da internet, nós temos aqui uma sintaxe básica, né, que começa sempre pela entidade, ou, se for uma pessoa física que está fazendo aquele trabalho, pelos últimos sobrenomes do autor ou dos autores, né, seguido do seu prenome. Depois o título do trabalho, se houver um subtítulo você coloca, né, lembrando que o título aqui é em negrito, e o subtítulo não é em negrito, e sempre disponível em endereço da internet e acesso em dia, mês, abreviado e o ano. E aqui eu fiz um recorte de um texto que eu tirei da CNN. Então ficaria assim, ó, CNN, ponto, o título do meu artigo que eu tirei, né, dessa reportagem aqui. Note que essa reportagem não tem um autor, não tem um repórter, então, portanto, é a própria entidade. Disponível em endereço eletrônico, acesso em 21 de outubro, né, que é só abreviado, esse Ozinho que não é maiúsculo, ponto, 2020, que é a data de publicação. Vídeos do YouTube, né, nós temos aqui um vídeo do YouTube
que estava na aula anterior. Um vídeo do YouTube, você vai colocar o canal do YouTube, ou se ele tiver um nome, sobrenome lá de quem fez o vídeo, né, você vai colocar o sobrenome do autor e o seu prenome. Então ficaria mais ou menos assim, ó, PUC RS, né, o título daquele vídeo do YouTube, o tempo do vídeo e, logicamente, com o endereço que ele tem, né, disponível em, a data de acesso que você fez, perdão. Na citação ficaria PUC RS, 2020, né, logicamente que se for dentro dos parênteses aí. Se for em slides de aula, né, você pode lançar mão do item 7.15, né, da própria norma, que fala que inclui pinturas, gravuras, ilustrações, transparências, cartazes. E a sintaxe básica seria mais ou menos essa aqui, ó, sobrenome do autor, vírgula, o prenome, o título dos slides, né, o subtítulo, se houver, antepublicação, quantidade de slides, entre outros elementos complementares. Então, ficaria mais ou menos dessa forma. Isso aqui não interessa para a gente nesse momento. E a referência de livros ficaria nessa sintaxe básica aqui, ó, né, o último sobrenome dos autores, vírgula, o prenome, o título do livro em negrito, subtítulo se houver, edição, local, editora, data de publicação e outros elementos complementares, né? Aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, Luke, vírgula, Heloísa, liderança em gestão hospitalar, desculpa, em gestão escolar, 2 pontos na era 4.0 da educação, quarta edição, local, editora e ano, né? A citação ficaria Luke 2020. Para livros online é a mesma sintaxe, só que você vai estar utilizando aí disponível em acesso em. Então aqui vai ficar a sua respectiva citação. Você pode também estar utilizando capítulos de livros, né, ou partes de livros, para você estar construindo o seu referencial. Aqui é um livro, dentro desse livro tem um capítulo. O livro foi escrito por esse Fábio Homero Diniz, com vários capítulos. Qual que é a sintaxe básica? Você colocar aqui quem que é o autor daquele capítulo, o título do capítulo e utilizar o in, que é uma expressão em latim que significa dentro de, né? E aí quem que é esse dentro de? É o autor que fez aquele livro, que é o Diniz, FH, que é um organizador, e aí quem fica em negrito justamente o título do livro, né? Colocar aqui a data, a editora, o ano e o número de páginas desse capítulo aqui, que é o capítulo 9. A citação ficaria dessa forma, Santiago, Silva, separando por pontos e vírgulas, e o último aqui separando por vírgulas. Documentos online, né, já falei essa sintaxe aqui para vocês, né, que você vai colocar o disponível em e o acesso em. Para monografias também é a mesma forma, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre a monografia daqui a pouco, justamente agora, né, a monografia que inclui TCCs, dissertações e teses. A gente tem essa sintaxe básica aí, nesse exemplo aqui, ó. O autor, o título daquela obra, né, o ano de publicação, ou da defesa, enfim, o grau, importante colocar também se ele tiver um instituto, né, a sua vinculação acadêmica, a faculdade, a universidade, o centro universitário, a cidade e o ano que ele foi defendido. Tá? O ano aqui repete, tá, gente? É normal mesmo. A citação seria Aguiar, 2009. Se for por parte, é a mesma sintaxe lá do capítulo de livro, né? Primeiro você faz quem escreveu parte da sua monografia e o in aqui que é dentro do texto, né? No caso aqui é a dissertação, e dentro dessa dissertação tem um outro autor aqui. A citação ficaria Rodrigues, 2009. Se for online, é a mesma sintaxe, só que incluindo aqui, né, disponível em e acesso em. Né? Então, não tem dúvida aí. Toda vez que for endereços da internet aí, só você colocar disponível em e acesso em. Mais importante, talvez, seja a questão de artigos científicos, né? Dar ênfase aqui, o que fica em negrito no artigo científico é justamente o título da revista, né? Você vai colocar aqui os autores, todos os autores. Você vai colocar o título do trabalho. E é importante colocar volume, número de páginas e a data de publicação. Então, o artigo científico, quem fica em negrito é justamente o título da revista, né? Se for online, basta você incluir aí
né, o disponível em e o acesso em. Aqui eu tenho o autor abreviado e aqui eu tenho o autor por extenso, os prenomes dos autores por extenso. Importante falar também que se você colocar abreviado, todas as suas demais referências têm que ser abreviadas. Se você colocar por extenso, todas as suas demais referências têm que ser por extenso. Então, a própria norma fala isso para a gente. Se for uma matéria de um jornal online, tipo Zero Hora, Folha de São Paulo, e se ele tiver número seriado, né, é importante você colocar qual que é o número seriado, o número de páginas, e colocar o endereço que você localizou aquela obra, né, bem como a data de acesso. Congresso científico, né, são produzidos na forma de anais, né, a forma documental que o Congresso publica os seus resumos. E dentro de cada congresso nós temos esses anais e nós temos autores, diversos autores. Então, primeiro você tem que colocar quem são os autores, o título do trabalho que foi apresentado e colocar as informações da localização, né? Dentro de onde? Do Simpósio Brasileiro, banco de dados, data, cidade. O anais aqui, você pode colocar reticências junto com colchete, né? Se ele for igual, pode colocar dessa forma. Se ele for o título diferente dos anais, cabe você colocar a data, a cidade de publicação, a editora, mas que pode ser também uma faculdade, né, um instituto de ensino superior aí, data de publicação e o número da página que está justamente esse trabalho aqui, tá? É muito importante isso aí. Aqui, como é que ficaria a citação lá no corpo do seu texto. Em documentos federais, nós temos aí sempre colocar Brasil, tá? Seja para medidas provisórias, para leis, para decretos, mesmo sendo de órgãos do governo federal, tipo a Anvisa, o Ministério da Saúde, sempre vai ser Brasil. Estadual, colocar sempre pelo o estado, né? Colocar qual que é o documento que está sendo publicado e dando destaque em negrito aí ao título, né, daquele documento, seja a lei, seja um documento do Diário Oficial, né? Enfim, o que for referente àquela legislação, àquele decreto, àquela portaria, você vai colocar ele em destaque. Se for documento municipal, né, logicamente você vai colocar a cidade, né? E vai dar destaque em negrito para aquela portaria, enfim, para o que for o que é mais importante, o edital, né? Aqui a certidão. E as citações, elas ficam da mesma forma que a gente está vendo. Você pode colocar, inclusive, até o endereço da internet, sempre colocar disponível e acesso em. O uso do etial é muito importante. E, de acordo com a ABNT 6023, você pode suprimir os outros autores aqui colocando o etial. Mas atenção, esse etial aqui é em itálico. E lá no seu corpo de texto não é itálico, tá? Então, é uma confusão que pode acontecer. Mas lembrando que aqui, ó, na sua referência, o etial é a supressão desses outros autores aqui, mantendo só o primeiro, mas em itálico. No corpo do texto não é itálico. Você pode também usar o Google Acadêmico, caso você tenha dificuldade de construir as suas referências, o próprio Google Acadêmico tem essas aspas, né? Essas aspas aqui, se você clicar nela, vai abrir 3 padrões de referenciação. Ele chama de citar. O correto é referenciar. Esse primeiro padrão, o terceiro padrão, e a gente vai ficar atento a esse padrão da ABNT 6023. Note que nesse exemplo aqui ele pegou todos os elementos essenciais de forma correta. Nem sempre o Google Acadêmico consegue fazer isso, tá? Mas já é uma forma bastante interessante de você ganhar tempo e otimizar todo o seu processo de construção das suas referências. Outra forma interessante é você usar o próprio Cielo, né? A opção de como citar este artigo. Também não é citar, é referenciar. E aqui ele traz um padrão super completo, né, com os elementos essenciais, os elementos complementares. Eu sugiro parar só por aqui, né, porque se você colocar os outros elementos aqui complementares, você precisa colocar em todos os seus outros demais, tá bom? Então, aqui é uma forma interessante você também usar o Cielo para você conseguir buscar as referências aí. Na PubMed, né, uma forma também interessante, tem a opção de citar lá dentro da PubMed, aqui um videozinho que eu fiz mostrando, né, eu seleciono aqui um artigo qualquer e tem ali o cite, né. Ele logicamente não está no padrão da ABNT, mas te ajuda a construir, né, todas as informações e você transformar ela no padrão da ABNT. Ajuda muito a você ganhar tempo na construção das suas referências.
No entanto, caso você queira usar um site para você construir as suas referências, eu indico o More, que é um mecanismo online para referências, né? Um site bastante antigo, que ele vem sendo atualizado constantemente, da Federal de Santa Catarina, onde que você escolhe qual que é o tipo do seu trabalho, e você escolhendo o tipo do seu trabalho, você tem condições de incluir nos campos lá, né, as informações para você colocar isso de forma mais detalhada. Aqui também eu fiz um videozinho mostrando, só incluindo pelo DOI, né? Se você tiver o número do DOI, basta você colocar o número do DOI aqui neste campo do MORE, Mecanismo Online para Referências, clicar em buscar, ele vai preencher todos os campos referente àquela referência. E aí fica fácil, basta você, ao final, gerar as referências e citações. Ele vai gerar aqui no padrão da BNT, né? Gerou a referência aqui, e gerou duas formas para você incluir o autor no texto ou fora do texto, entre parênteses. Então, eu acho que é bastante interessante o uso do more aí. Caso você tenha artigos que você não tem condições de você acessar ele, né, tem o SciHub, né, que é um artigo, que é um site onde você inclui todos os seus dados, né, ele busca na internet de forma gratuita aquele artigo que é pago, né. Uma forma interessante de você estar otimizando o seu processo aí, caso você precise de um artigo que ele é pago, tá bom? Pessoal, é isso aí. Muitíssimo obrigado pela atenção. Deixei o meu e-mail, tá? Se vocês precisarem referenciar essa obra aí, tá aí a forma interessante de vocês poderem colocar. Muitíssimo obrigado. Tenham todos aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.